Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui novamente para falar de Felipe Neto. Putz, lá vem polêmica. Não, meus queridos, não vou aqui fazer críticas a Felipe Neto. Espero que ele não entenda assim. Enfim, muita pretensão minha achar que o Felipe Neto tá vendo esse canal, né? Mas tudo bem, vamos lá. É o seguinte, vim aqui falar do Felipe Neto porque eu li este livro aqui, não sei se vocês conseguem ver direitinho, se chama Felipe Neto, o Influenciador, escrito pelo jornalista Nelson Lima Neto, que trabalha na coluna do Anselmo Góes desde 2019, não sei se ele ainda trabalha lá, mas é o que está escrito na orelha do livro. E eu achei muito interessante essa biografia. E eu vou falar um pouquinho sobre ela, porque raramente eu falo sobre livros aqui, e esse livro eu achei bem legal, eu tinha comprado ele há algum tempo na promoção da Amazon, né? Acho que foi naquela promoção que eles fazem de livros, né? Chama Book Day ou qualquer coisa do gênero. Eu comprei esse livro lá, demorei pra caramba pra ler, mas também quando eu li em um dia. Foi num domingo, eu peguei e li ele todo e achei bem legal, e eu queria falar um pouquinho sobre esse livro com vocês, sobre Felipe Neto e sobre as conclusões que eu tive lendo esse livro. Bora lá? Mas antes de qualquer coisa, por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um like e responde aí nos comentários. Você gosta do Felipe Neto? Qual é a sua opinião sobre ele? Bom, atualmente, quando a gente vai falar do Felipe Neto, eu tenho certeza que isso mexe com muitas emoções de várias pessoas. Isso porque o Felipe Neto, ele nunca deixou de ser uma figura extremamente polêmica. E eu vou botar esse livro aqui, porque senão eu vou ficar batendo nele o tempo todo, daqui a pouco eu trago ele de volta. Justamente por conta do grande alcance que o Felipe Neto tem, todas as suas opiniões despertam amores e ódios, né? Então, atualmente, ele é uma das figuras do entretenimento que tem uma posição notável contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. E é claro que os bolsominions ficam doentes com ele. Tentam minimizar o tempo todo o Felipe Neto, falar que ele é um burro, que ele não sabe de nada, e blá 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 blá, e tudo aquilo ali, mas o fato é que um cara que tem 42 milhões de seguidores só no YouTube, e mais não sei quantos milhões de seguidores nas outras redes sociais, tem um potencial de alcance gigantesco. Não à toa ele foi convidado pelo New York Times, né, para fazer aquele vídeo onde ele faz um relato sobre a situação da pandemia sob a gestão de Jair Bolsonaro. Essa posição política do Felipe Neto, né, fez com que muita gente odiasse ele. E ao ler a biografia, eu confesso que eu comecei a acompanhar o Felipe Neto mais de perto, já nessa fase dele como vamos dizer, um influenciador político, né? Principalmente quando lá em 2019 ele tomou aquela medida de comprar todos os livros LGBTs da Bienal e distribuir gratuitamente contra aquela medida, sei lá, completamente estapafúrdia de censura tentada pelo então prefeito do Rio de Janeiro, que não conseguiu se reeleger, Marcelo Crivella. Foi a partir desse evento que eu pessoalmente comecei a acompanhar mais os posicionamentos e as ideias do Felipe Neto. Eu pessoalmente não sigo aqui no YouTube o canal dele. O conteúdo que ele coloca lá, muito voltado para Minecraft e algumas reflexões, sei lá, que não me interessam muito, eu realmente não acompanho, mas acompanho muito ele em outra rede social, no Twitter, e acho que ele tem posicionamentos que eu concordo plenamente, como por exemplo as severas críticas que ele faz ao governo Jair Bolsonaro, que em boa parte eu compactuo de todas, né? Outras opiniões dele sobre algumas outras coisas eu realmente acho, concordo, discordo, como qualquer outro influenciador e outra pessoa que está na rede social. Eu leio uma coisa, falo concordo, leio outra e eu discordo. Fato é que, independentemente de eu acompanhar ele por outras redes sociais e perceber esse viés dele contra o Bolsonaro e ter sido o que me levou a seguir mais de perto ele e até prestar mais atenção, ouvir a entrevista que ele deu no Roda Viva e tudo mais, o fato é que o Felipe Neto ele é um fenômeno, né? Ele é um influenciador, um comunicador que é uma coisa impressionante. E na biografia, escrita de novo pelo jornalista Nelson Lima Neto, tá aqui, ó. Eu vou deixar o link na descrição também, lá da Amazon, né? Pra quem quiser comprar. Não sei se vai estar lá o menor preço, mas enfim, vocês pesquisem no Google, tá tudo bem. O que eu acho legal dessa biografia é que ela mostra que o Felipe Neto foi um jovem que cresceu cercado por esse mundo da tecnologia, né? Que pretendia ser ator, ele inclusive fez escola de teatro, né? Quando ele estava no ensino médio. E como ele é um cara que ele consegue entender os caminhos que a internet vai tomando, né? Isso eu acho muito legal quando você olha para a trajetória dele, como ele fez mudanças na sua forma de se comunicar, nas opiniões que ele emitia e mesmo nos pensamentos que ele desenvolvia e nos conteúdos que ele produzia, ele foi se moldando, né? E foi criando ali uma nova forma. Ele é capaz meio que de antever o que está acontecendo na internet. E isso, para mim que sou jornalista e que vive numa indústria que está em constante mutação e sofrendo muito com a chegada das novas tecnologias, é uma coisa muito interessante, né? Quem dera eu tivesse 1/10 dessa habilidade de conseguir compreender os caminhos que a comunicação está tomando e conseguir me antecipar a eles.
E acho que o Felipe muitas vezes conseguiu fazer isso. O livro mostra que lá em 2010 o Felipe Neto começou no YouTube com Não Faz Sentido, né? Onde ele botava um óculos escuro e ele saía falando um bocado de impropério sobre um monte de coisa. E naturalmente, por ser jovem, ter aquela certeza clássica que jovens têm de saberem tudo do mundo, ele descia hippie em tudo, falava mesmo, e falava absurdos, e criticava o politicamente correto, o mimimi, todos esses absurdos, né? Porque a gente sabe que isso não existe, isso é coisa de maluco. Né? Ele falava esses absurdos ali e tudo mais, quando finalmente você consegue compreender que ele foi amadurecendo ao longo do tempo. Eu tô querendo dizer que você não precisa gostar ou não gostar do Felipe Neto, não é isso aqui. Eu não quero te convencer a você achar que o Felipe Neto é ótimo, que você tem que concordar com todas as opiniões dele. Eu pessoalmente acho que ele tem opiniões muito sensatas sobre diversos aspectos, né, atualmente. Mas o que eu quero dizer é que ele é um cara que conseguiu antever tudo isso. Ele começou como um jovem super polêmico, que brigava com todo mundo, que falava coisas absurdas, que atacou o Fiuk, que atacava o pessoal do Restart, que basicamente alimentava, era um hater profissional, como ele mesmo se colocou, né? Ele foi aos poucos vendo e evoluindo e amadurecendo e mostrando que o conteúdo dele não precisa ser isso, que ele pode ter um conteúdo, né, mais propositivo. É inegável, e você consegue acompanhar isso na biografia, que o Felipe Neto é um cara que lê muito, que estuda muito sobre variados assuntos e que as opiniões políticas dele, concorde você ou não, eu estou focando nas políticas porque são as que eu acompanho mais. Eu de fato não acompanho com as suas opiniões dele sobre Minecraft. Quem acompanhar e quiser responder nos comentários se elas fazem sentido ou não, fica à vontade. Mas as opiniões que eu mais acompanho do Felipe são sobre política e também sobre os caminhos da comunicação. E ele tem opiniões muito embasadas em ambos esses campos, assim, ele tem visões muito interessantes. Mesmo que ele ainda seja um grande treteiro e que ele brigue com várias pessoas nas redes sociais e que isso é uma postura dele, ele é um cara assim, né? E, enfim, sei lá, que ele fique triste porque terminou o namoro e fale que gastou 60 mil em roupa de cama e, sei lá, no nosso país, enfim. São questões minhas e eu não tô aqui para fazer críticas pessoais ao Felipe Neto. Tô aqui para falar do livro e do que eu acho que é interessante no conteúdo desse livro. E o mais interessante para mim é essa característica camaleônica dele, essa característica de se adaptar à internet. Se lá em 2010 era interessante ser um hater, hoje ele já sabe que isso gerou uma coisa muito ruim, uma geração de pessoas que são odiadores profissionais e que passam o dia inteiro na internet atacando e brigando e que ninguém consegue conversar. Eu acho que o Felipe tem cada vez mais se tornado um cara que propõe um debate, concorde você ou não com os argumentos que ele apresenta. E o que a biografia mostra é que se eu comecei a perceber esse comportamento novo do Felipe Neto lá em 2019, é porque eu não acompanhava ele, né? E o erro tá em mim. Porque já ali por volta de 2016, 2015, o Felipe Neto começa a ter mudanças. Mesmo que nessa época ele, por exemplo, tenha se manifestado a favor do impeachment da Dilma e sendo até um pouco grosseiro, e, enfim, ele se retratou disso, ele disse que de fato ele achava, apesar dele achar o governo Dilma ruim, ele entende que não era ali, o impeachment não levou a nenhum benefício, né? Mas ele já vinha começando nessa espécie de cruzada contra a intolerância que ele tem. E um cara com o tamanho do alcance que ele tem, se dispor a estar aqui no YouTube falando contra a intolerância, uma geração de jovens que vão crescer vendo que, cara, não é legal ser intolerante, né? Pelo contrário, é uma coisa de retardado ser intolerante. Ser homofóbico, ser racista é o ruim, é o errado, não é o legal. E acho que quando ele começou lá em 2010, infelizmente vinha crescendo no Brasil um sentimento de que você ser contra aqueles que combatem a intolerância era uma coisa legal. E ele defende abertamente políticas antimachistas, políticas anti-misoginia, anti-homofobia, enfim. Ele é um cara que tomou para ele, né, esse potencial de comunicação que ele tem para conversar com o público dele e defender pautas progressistas. E isso aqui não é um debate de esquerda ou direita. Ser progressista, defender que se a gente vive uma sociedade mais inclusiva, vai além do seu pensamento político ser de esquerda ou de direita. É um pensamento humanitário. Eu não quero que pessoas apanhem pela vivência, pela sexualidade delas. Eu não quero que pessoas apanhem porque a cor da pele delas é diferente da minha, pelo contrário. Então defender isso não é uma questão política no sentido da divisão esquerda-direita, é uma questão política de querer construir um mundo melhor. É engraçado também como o Felipe Neto, e eu acho que isso tem que ser dito, mesmo que seja especulativo da minha parte, porque afinal de contas eu nunca conversei com o Felipe Neto diretamente, mas é interessante como a visão empresarial dele também molda a visão, vamos dizer assim, de mundo do Felipe Neto. Como ele é um cara que entende os caminhos que a comunicação vai tomando e que esse produto que ele faz, que é o conteúdo, vai encaminhando, ele é capaz de criar transições, né, e mudar conceitos justamente para se adequar ao que uma sociedade do século XXI espera. Vários relatórios e pesquisas mostram que as novas gerações querem pessoas que sejam inclusivas, que tenham preocupações ambientais,
né, que pensem na sociedade coletivamente, não tenham só pretensões individuais. E acho que o Felipe, ele foi, inclusive como empresário, se adequando a esse perfil das novas gerações, sempre buscando quais são as novas tendências, e isso foi impactando o discurso dele. Veja bem, eu não estou falando que o Felipe muda do discurso dele só para ganhar mais dinheiro, só para agradar mais as pessoas. Eu acho que não. Eu acho que a visão empresarial dele de buscar como atender ao novo público também implica ele a estudar e entender por que esse novo público quer esse tipo de informação, e isso ele vai evoluindo e mudando o discurso dele. Eu acho que são coisas que são um pouco... Às vezes as pessoas tratam assim, ele só mudou de discurso porque isso está dando mais dinheiro atualmente. Eu não penso assim, eu acho que a sociedade ela vai mudando, ela vai evoluindo, as novas gerações vão cada vez mais demandando questões relacionadas à diversidade, questões relacionadas à ausência de preconceito, e ele como empresário vai tentando entender como ele pode mudar as opiniões dele, Felipe Neto, para chegar às novas gerações que é o mercado consumidor dele. Isso é um jogo de ganha-ganha. Ele ganha mais dinheiro e acaba também contribuindo a espalhar uma mensagem de tolerância, de integração, de diversidade. Então eu não consigo ver isso exatamente como uma coisa ruim. Acho que aí é o capitalismo bonzinho, se é que isso existe, não existe, né? Mas enfim, vocês entenderam onde eu quero chegar. O Felipe, a primeira empresa dele era uma empresa de séries, legendagem, daí ele criou um blog, depois ele criou o Parafernália, que aqui no livro é tratado, né, mostrado esse evento e que foi bem polêmico, né? O Parafernália, ele deu certo em alguma medida, mas ele gerou várias brigas do Felipe Neto, inclusive com o pessoal do Porta dos Fundos, isso está tudo contado no livro. Teve um desfecho que não foi lá muito legal, muita gente falava que o Felipe Neto não pagava salários adequados e tudo mais. E aí, a partir de então, ele recuperou o canal dele. E aí, quando ele larga o Parafernália, né, ele segue por outros rumos, ele vai criando outras empresas, sempre a trabalhar com conteúdo digital, sempre junto do João Pedro Paes Leme, que foi o cara que trabalhou com ele na Globo e meio que uma espécie de amigo, guru e conselheiro do Felipe Neto. E o Felipe Neto construiu. Mas enfim, isso tudo tá aqui no livro, né? Como ele construiu a Play9, como isso tá voando. O que eu quero deixar claro aqui é que o que me impressionou nesse livro, especificamente, nessa biografia, que não tem nenhum depoimento do Felipe Neto, o autor, né, o Nelson Lima Neto, ele foi resgatando outras entrevistas que o Felipe Neto já tinha dado, foi levantando questões públicas da vida dele, leu os livros biográficos que já tinham sido publicados sobre o Felipe Neto e também, né, entrevistou pessoas próximas ao Felipe Neto. O que ele mostra aqui é como o Felipe Neto ele entende desse mundo que ele vive. Se você concorda ou não, aí eu deixo pra você. Aproveita e te pergunto, responde aí nos comentários se você chegou até o final desse vídeo. Você concorda com as ideias do Felipe Neto e com essa ideia de que ele se tornou um camaleão das suas próprias ideias, sempre se adaptando a esse novo mercado que ele consegue antever muito antes que outras pessoas? Diz aí nos comentários e bora conversar sobre isso. Abração e até o próximo vídeo.